Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma nova videoaula de microbiologia. Hoje o tema da nossa aula será sobre medida de precaução e isolamentos. Dentro da área hospitalar, nós precisamos ter precauções para o nosso para a nossa proteção e proteção do paciente. Então, a primeira medida de precaução é a medida padrão. A precaução padrão está relacionada a cuidados básicos para a proteção da equipe multiprofissional, do paciente, do ambiente hospitalar. Então, a medida de precaução são as padrões que nós utilizamos no dia a dia. Objetivo: oferecer segurança aos funcionários, evitando e minimizando o risco à saúde, uma vez que o histórico médico pode não identificar com total confiabilidade todos os pacientes portadores de doenças infecciosas e transmissíveis. Equipamentos de proteção individual. Vamos ver o que é isso. O risco em ambientes hospitalares ou naqueles em que o profissional de enfermagem está atuando é algo que faz parte do dia a dia desses profissionais. Para cuidar da saúde dos pacientes, é preciso incluir mais do que a formação de certas áreas. A proteção é fundamental. Por isso, os EPIs, que são equipamentos de proteção individual para enfermagem, são obrigatórios e tão importante para o exercício das atividades. Os EPIs da enfermagem protegem o profissional dos riscos de contaminação e proporcionam ainda mais qualidade no atendimento. Além de proteger os pacientes com alguma sensibilidade que não podem contrair nenhum tipo de vírus ou risco de ir a óbito. Então, por exemplo, nós temos aqueles pacientes imunodeprimidos, pacientes que estão muito debilitados. É necessário também tomar cuidado e usar os EPIs adequados para a proteção desse paciente. Além da nossa proteção, nós também precisamos proteger o nosso paciente. Precaução padrão. Nós precisamos fazer a higienização das mãos antes e após o contato com o paciente, usar luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções e excreções, que são fezes, urina, suor, uso de avental caso haja possibilidade de contato da pele ou da roupa do profissional com sangue ou líquido potencialmente infectante, uso de óculos de proteção, máscara caso haja risco de respingo de sangue e líquidos potencialmente infectantes para não atingir a face, a mucosa do olho, a mucosa da boca, e isso é um canal para infecção. Prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortante. O descarte de materiais, o reencape, é proibido. As caixas de descarte devem estar dispostas em locais visíveis de fácil acesso. Então, todo hospital, todo lugar que nós mexemos com material pérfuro-cortante, o que é isso? Material para fazer punção venosa, material que nós vamos fazer, por exemplo, o controle da glicemia capilar, que nós vamos utilizar lancetas
fitas que estão contaminadas, é necessário ter o descarte adequado, que é a caixa de pérfuro cortante. É preciso também deixar bem claro para vocês que nós não podemos reencapar esse tipo de material. Ou seja, por exemplo, se eu fiz uma punção venosa, eu não vou reencapar a agulha, eu não vou reencapar o scalp ou o gelco que eu vou utilizar. Então, esse material ele tem que ser descartado dentro dessa caixa, que é uma caixa que ela tem uma proteção maior e depois que nós utilizarmos esse material e descartar, e ela também tem uma quantidade certa quando nós colocarmos esse material. Então, ela tem um pontilhado onde está sinalizando que nós não podemos ultrapassar essa quantidade de material. Nós já vimos várias vezes, eu já vi várias vezes em algumas unidades hospitalares, aquela caixa de pérfuro cortante transbordando de material. Isso é um perigo para a área da enfermagem. Então, nós precisamos ter consciência disso. Também a descontaminação de superfície deve ser feita caso haja presença de sangue ou líquidos potencialmente infectantes em superfície. Então, para quem já teve introdução à enfermagem, nós aprendemos a fazer a limpeza desse material, a desinfecção desse material. Nós aprendemos também a fazer a desinfecção diária da unidade do paciente. Isso é para evitar que nós nos contaminamos e os pacientes também sejam contaminados. Eu vou mostrar para vocês as plaquinhas que são utilizadas dentro das unidades. Então, ó, aqui nós temos essa plaquinha chamada precaução padrão, onde nós temos aí, antes de atender o nosso paciente, antes de manipularmos material, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos fazer a higienização das mãos. Precisamos usar avental, luvas em hora adequada. Por exemplo, se eu vou dar um banho no paciente, eu coloco um avental descartável, eu utilizo luva de procedimento. Tem aqui também, ó, uso de máscara e óculos. Então, dependendo do que eu vou fazer, por exemplo, se eu vou fazer uma aspiração de secreção, eu preciso de luva e eu preciso óculos de proteção para que eu não me contamine, não contamine a minha mucosa. E nós temos aqui também a caixa de pérfuro cortante, onde nós vamos descartar todo esse material, tá? Bom, precauções de contato são medidas aplicadas para a prevenção de transmissão de agentes infecciosos através do contato direto ou indireto com o paciente. Por exemplo, eu vou tocar no paciente, então isso é um contato direto. Ou eu vou deixar o material contaminado e esse paciente ele vai tocar, ou o paciente contaminado vai tocar nesse material e eu vou utilizar esse material contaminado. Então, isso é uma contaminação indireta. Indicações: infecções ou colonizações de micro-organismos multiresistentes. Ocorre principalmente pelas mãos dos profissionais ou pelo contato com artigos e equipamentos contaminados. Na aula anterior, eu disponibilizei para vocês um videozinho sobre
a lavagem das mãos. E falei para vocês que nós precisamos ter a consciência de que as mãos são o maior meio de contaminação. Então, quanto mais limpa estiver a minha mão, menos contaminação eu vou levar e menos contaminação eu vou pegar. Medidas de precauções de contato. Quarto privativo ou corte, que é enfermaria, que estão disponibilizadas para eu atender a tipos de pacientes com a mesma patologia. Por exemplo, eu tenho uma enfermaria que eu tenho paciente com um vírus chamado rotavírus, que ele pela contaminação de contato. Então, nós vamos fazer, se eu não tenho um quarto privativo específico para todos os pacientes, então eu vou juntar todos esses pacientes e vou colocá-los em uma enfermaria para atender todo mundo. Então, todos os pacientes dessa enfermaria têm que ter a mesma patologia. Então, quarto privativo ou corte, onde o paciente fica isolado em quarto ou enfermaria, com pacientes da mesma patologia, higienização das mãos antes e após contato com o paciente, uso de aventais e luvas sempre que for entrar em contato com o paciente, qualquer superfície possivelmente colonizada ou contaminada. Todo equipamento, por exemplo, como aparelho de pressão, termômetro, estetoscópio, devem ser de uso exclusivo do paciente. Então, se eu tenho um paciente com essa patologia, eu preciso separar esse material e fazer uma desinfecção todas as vezes que eu for utilizar esse material e após o uso desse material. Proteção e higienização de maca de transporte ou cadeiras de rodas. Então, eu tenho aquele paciente que está isolado por contato, eu vou forrar essa maca ou essa cadeira de roda, vou colocar o paciente e vou levá-lo, por exemplo, para fazer um raio-x. Quando eu voltar com esse paciente, esse lençol, ele tem que ser descartado e ser feita uma descontaminação, uma desinfecção dessa cadeira, porque eu posso precisar dessa cadeira para transporte de outros pacientes. Então, ela tem que estar bem desinfectada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui é a plaquinha que nós utilizamos para sinalizar que o paciente está em isolamento, tá? Nós precisamos colocar essa plaquinha. Onde que ela vai? Ela vai ser colocada na porta do quarto desse paciente. Então, ó, o que nós precisamos fazer? Aqui em cima, ó, tá mostrando que, primeiramente, eu tenho que fazer a lavagem das mãos. Uso de avental e luvas, o equipamento para transporte, que precisa fazer bem uma boa higienização, os materiais que eu vou usar nesse paciente, né, que são termômetro, esteto, comadre, se eu tiver condições de deixar só uma para esse paciente. Então, nós vamos deixar o máximo de material para eu trabalhar isolado também com o paciente. Nós vamos usar também o quarto privativo
ou chamada enfermaria corte, né, que eu acabei de explicar. Precauções, as patologias de precaução de contato. A pediculose nada mais é do que a infecção por piolho e caracteriza-se pela coceira na região do couro cabeludo. A transmissão ocorre pelo contato com a proximidade com a cabeça de outra pessoa contaminada. Então, só de falar a gente já começa a coçar, né? Então, a pediculose, chamada piolho, né? Ela é transmissível pelo contato. O piolho, ele não voa, ele vem pelo contato. Nós temos também a escabiose, a chamada sarna. Provoca muita coceira, é causada por um ácaro e sua transmissão ocorre pelo contato cutâneo prolongado com o indivíduo infectado. Então, se eu colocar a mão nesse paciente que está infectado sem luva, provavelmente eu vou pegar esse ácaro e vou transmitir a outras pessoas. E posso também estar contaminado com esse ácaro nesse movimento que eu fiz. Conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação e ela pode ser da conjuntiva e pode ser infecciosa. Ela pode ser também alérgica ou irritativa. O tipo mais comum é a conjuntivite viral, que apresenta fácil contágio e é transmitida pelo contato direto com uma pessoa infectada ou ainda pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal, como colírio e produtos de beleza. Bom, então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ter o nosso material. Por exemplo, as mulheres que têm aí produtos de beleza, não é legal estar compartilhando, né? Porque pode sim ser contaminada aí pela conjuntivite. Algumas pessoas até gostam de pegar a conjuntivite porque vai pegar um atestadinho, né? Então, vou ficar aí 3 dias em casa, mas não é legal. A patologia, ela é uma patologia que os olhos ficam ardendo, então ela incomoda bastante. A infecção pela herpes. Herpes simples, o vírus está relacionado com o surgimento de lesões na membrana, mucosa e pele ao redor da boca e da genitália. O vírus é transmitido por contato íntimo com o doente a partir da mucosa ou de lesão. A transmissão ela não é tão rara, mas nós precisamos também tomar cuidado aí com o compartilhamento de utensílios, né? O prato, a colher, e também tomar cuidado aí com o parceiro. Bom, agora nós vamos falar sobre a precaução respiratória por gotículas. Ocorre através de gotículas contaminadas e produzidas pela fala, pela tosse, por espirro e aspiração orotraqueal. As gotículas são maiores que 5 micras. O que é isso? É unidade microscópica, tá? Então, essas gotículas, elas têm um peso maior, então ela não fica muito tempo no ar e ela vai contaminar até no máximo 1,5 metro.
Então, como ela é uma gotícula mais pesada, logo ela cai ao chão, tá? Então, nós precisamos aí tomar o cuidado. Hoje nós estamos aí vivendo uma pandemia, onde nós já estamos sendo orientados para não ficar muito perto um do outro, porque até 1,5 metro ela ainda consegue aí fazer uma contaminação. Vou mostrar para vocês aqui a plaquinha. Espera aí. Quais os cuidados que a gente precisa ter? Então, além dos cuidados da precaução padrão, né? Dependendo do que eu vou fazer, eu tenho que usar luva, eu tenho que usar avental, eu tenho que usar óculos, mas na gotícula ainda nós temos algumas recomendações, principalmente a lavagem das mãos. Em todas as plaquinhas vocês vão ver a lavagem das mãos, o uso da máscara cirúrgica, e esse paciente ele vai ficar em quarto privativo ou corte, tá? As patologias que exigem o isolamento por gotículas. Cachumba é uma infecção viral contagiosa que causa um aumento doloroso das glândulas salivares. A infecção também pode afetar os testículos, o cérebro e o pâncreas, especialmente nos adultos. Também nós temos aí a meningite meningocócica. Bom, nós temos vários tipos de meningite. Nós temos aí principalmente a meningite viral e a meningite meningocócica. A meningite viral, ela não necessita de um isolamento. Ela é como se fosse uma gripe. Então, esse paciente, primeiro, ele vai dar entrada no hospital com os sintomas muito característicos da outra meningite, que é dor de cabeça, vômito, rigidez de nuca. Mas para eu diagnosticar essa meningite como viral, ele vai fazer uma coleta de um exame chamado líquor, que é uma coleta feita na medula espinhal, onde o licorista, que é um médico especialista nisso, ele vai fazer a coleta desse líquido, e quando ele faz a coleta, ele já consegue aí dar um pré-diagnóstico. Por quê? Ela tem que estar límpida, ela tem que estar na cor da água, para se descartar a hipótese de meningite meningocócica. Quando é a meningite viral, esse paciente ele vai ser mandado para casa e ele vai ter que manter um repouso até passar os sinais e sintomas. Agora, no caso da meningite meningocócica, ela é altamente agressiva. Então, se o paciente ele foi contaminado num prazo de 2 horas, ele já está com os sinais e sintomas bem avançados. Muita dor de cabeça, muita dor na nuca, muita dor nos olhos, vômito em jato. Então, quando o médico ele tem a suspeita da meningite meningocócica, ele já pede imediatamente isolamento e ele já entra com a antibiótico terapia, aciona o licorista para ele vir colher esse líquor para poder fechar o diagnóstico. E esse paciente ele pode apresentar várias sequelas por causa dessa meningite. Primeiro, ele pode ir a óbito em 3 horas, 4 horas, o paciente ele pode ir a óbito.
Segundo, se esse paciente chega a tempo no hospital, ele ainda pode ter sequelas, tá? Onde ele vai ter necrose. Eu conheci uma criança que ela teve necrose. Necrose é a morte do tecido. Essa criança ela teve morte do tecido nos pés, nas extremidades dos dedos. Ela perdeu um dedinho porque necrosou, não conseguiu mudar esse quadro, e ela ainda teve perda de 4 dedinhos do pé direito. Então os médicos, graças a Deus, conseguiu aí detectar a tempo. Ela não teve problemas neurológicos, mas infelizmente ela teve que amputar esses dedos. Eu tô contando isso para vocês verem o quanto é grave essa patologia. Então nós precisamos saber detectar onde pelos sinais e sintomas, e o médico ele já vai mandar colocar em isolamento. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o isolamento. Nós precisamos seguir as regras de isolamento. Bom, a coqueluche. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível e causada por bactéria. Está presente em todo o mundo. Sua principal característica são crises de tosse secas, podem atingir também traqueias e brônquios. Então, ela também é altamente contagiosa, principalmente na infância. Nós temos aí vacinas contra a coqueluche. Então, graças a Deus, é um quadro que ele é controlado. Bom, agora nós vamos falar sobre precaução de aerossóis. Precaução por aerossóis são medidas adotadas para pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção transmitida por via aéreas, com partículas ou gotículas menores que 5 micra, e por ser mais leve pode ficar suspensa no ar e invadir outros ambientes. Eu falei lá da contaminação por gotícula, que essas gotículas elas têm o tamanho de maior que 5 micra. Então elas são pesadas e elas não ficam tanto tempo suspensa no ar. Agora, por aerossóis, ela é mais leve, ela é menor que 5 micra. Então ela fica suspensa no ar, ela é altamente contagiante e ela pode invadir outros ambientes. Então, por exemplo, o paciente ele está em um quarto e nós não estamos tomando as precauções devidas e a porta está aberta. Então, essa micropartícula menor que 5 micra, ela vai sair e vai infectar outros ambientes. Então, mais pessoas podem ser infectadas. É aí que eu vou mostrar para vocês. Contato. Olha só, além de novo das precauções que nós utilizamos, as precauções padrões, nós precisamos lavar muito bem as mãos, usar a máscara N95, que é a máscara bico de pato, e manter esse paciente
em quarto privativo com porta fechada. Essa porta não pode estar aberta para não contaminar outros ambientes. Bom, as patologias. O sarampo é causado por um vírus. Peraí que deu pau aqui. Peraí, gente. Só um minutinho. O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso, é transmitido através do contato com gotículas menores que 5 micras, do nariz, da boca, da garganta das pessoas infectadas. Quando ela tosse, espirra ou respira. Então, são microgotículas que acabam saindo por essas vias. A tuberculose. Tuberculose pulmonar é causada por uma bactéria, também conhecida como bacilo de Koch ou Koch. Ela é transmitida pelo ar por meio de gotículas provenientes da tosse, do espirro e de pessoas infectadas. Nós temos também a catapora, a famosa catapora, também conhecida como varicela. É uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus varicela zoster, que manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera. Então, a catapora também ela é contagiosa. Bom, quando a catapora ela está naquele estágio das vesículas, que são aquelas bolinhas que fazem, está secando, é um momento que ela é mais contagiante. Então, nós precisamos preservar esse paciente e nos preservarmos também. De novo, utilizando a máscara bico de pato ou a chamada N95 e manter esse paciente com a porta fechada. Bom, por hoje é só, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho e até a próxima.